Enquanto pensa no Fluminense na decisão da Copa do Brasil, o Colorado tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Inter encara o São Paulo no estádio Beira-Rio e o técnico Roger Machado terá um reforço importante para este duelo. Fora do campo, o Inter observa a possibilidade de investir em mais reforços e um jogador que está completamente arquivado no Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vamos atualizar todas as informações do Inter neste sabadão, né? Começando o final de semana. Então vamos lá, né? Dá pra gente aproveitar todo o fim de porque o Inter joga só no final do domingo, às 8h30 da noite, né? Contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Vamos repercutir todas essas informações em nome da Inter Store. Afinal, né? Você pode ter o seu manto novo. Olha aqui, ó, que espetáculo. Essa camiseta nova aqui do Internacional. Pet da Libertadores, tudo isso você consegue, né? Lá na Inter Store Beira-Rio, que está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, óbvio, né? Com horários especiais em dia de jogos. Então, vai na Inter Store Beira-Rio, né? Que eu tenho certeza que tu vai ter coleções novas, né? Tem a collab do Inter com a Prove, tem peças novas da reserva, tem muita coisa bacana lá na loja. E lembrando, né? Que se você não pode ir até a Inter Store vai até você, porque eles entregam em todo o Brasil, tá bom? O link está na descrição aqui desse conteúdo. Turma, vamos falar um pouquinho sobre Inter e São Paulo, né? Afinal, o Colorado tem esse desafio, né? Jogo no domingo à noite. O Inter que dentro do Campeonato Brasileiro, né? Tem uma recuperação importante. Conseguiu aí, né? 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, desde a parada. Hoje é 10º colocado. E em caso, né, de vitória, iria aos 22, 23, 24 pontos. E o Inter pode subir 2 posições nesta rodada caso vença o São Paulo. Para isso, né, o Inter torce, né, por um tropeço do Ceará nesta rodada. O Ceará que joga contra o Flamengo lá na Arena Castelão, em Fortaleza. É o que o Inter pode fazer, tá? Porque o Mirassol já tem 25, né? O Inter ficaria em 24 no máximo na 8ª colocação, o que, visto onde o Inter estava, né, dentro da zona do rebaixamento, é uma arrancada, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Então a vitória, ela é fundamental e até por isso eu tenho dito, né, eu sou veementemente contra a utilização de um time reserva, visando o jogo da quarta-feira contra o Fluminense. Acho que o Inter tem que colocar o que tem de melhor para retomar a confiança, vencer mais um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, um adversário que vem em franca evolução após, né, a saída do Zubeldia, a chegada do Hernan Crespo. O São Paulo venceu também na Copa do Brasil o Atlético Paranaense. Então, assim, ó, eu acho que é jogo para força máxima, para o Roger também usar como laboratório para o jogo da quarta-feira, porque a gente espera, né, que ele faça mudanças no time. Porque se ele tomar as mesmas decisões, as mesmas escolhas, a tendência é que ele tenha o mesmo resultado. Então, é o que eu estou esperando desse jogo aí do final de semana. Ele vai ter um reforço importante, tá? Afinal, o Alan Rodrigues, meio uruguaio, está no bid. Então ele pode ser relacionado para o duelo. Quem sabe, né, para ganhar já alguns minutos. E lembrando, né, que ele não pode jogar na quarta porque não chegou a tempo das inscrições na Copa do Brasil. Então pode jogar no domingo, não pode na quarta, mas como, repito, há uma necessidade de resultado neste final de semana, acho que ele pode ter alguns minutos. O Inter também deve ter a volta do Ricardo Matias, que participou de alguns treinos, né, no CT do Parque Gigante, então pode ficar à disposição. E não conta, né, com o Vitão, que está suspenso por conta das declarações aí no STJD. Então ele não fica à disposição, é bem dizer, né, o único desfalque do Inter, né? Além, claro, do Fernando, do Bruno Gomes, do Oscar Romero, que ainda está no DM. Mas no mais, né, o Inter tem praticamente todo o elenco à sua disposição. Com isso, gente, se o Inter optar por força máxima, é que eu tenho que destacar, né, que existe sim, né, a possibilidade, né, do Inter preservar alguns jogadores. A gente pode projetar o time com o Rocher, Brian Aguirre ou Alan Benítez. Acho que o Aguirre vem numa sequência já desgastante. Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Bernabé, né? Poderia ser o Gabriel Mercado, mas o Roger tem optado pelo Sampaio. Thiago Maia ou Richard, Bruno Henrique ou Alan Rodrigues, o Alan Patrick, o Wesley Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Tá certo? Vocês viram, né, que em nenhum momento eu tenho falado o nome de um jogador, né, que já foi opção para o Roger em algumas situações. Eu estou falando do atacante Luca, né, jogador que
surgiu lá em 2021, né, naquele time campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, teve alguns minutos, né, com o Mano em 23, ele é bem importante na fase de grupos daquela Libertadores. E, cara, né, ele tá no fim de contrato. O contrato dele termina agora no final do ano. E o Inter não fez nenhum movimento para renovar o vínculo desse jogador. Aliás, eu vi de algumas pessoas, né, que tentaram tirar o Luca do Beira-Rio, mas tem algumas questões que pesam, tá? Primeiro, ele não tem o passaporte europeu. Então, muitos clubes que vêm procurar ele aqui, né, do cenário europeu, acabam desistindo. Segundo ponto, tá? O Luca, ele quer ficar no Inter. Então ele entende, né, que poderia brigar por uma possibilidade, mas ele já foi avisado que está completamente fora dos planos. O Inter chegou a encaminhar um empréstimo do Luca para outro clube brasileiro e ele travou a negociação. Então, assim, é um jogador, né, que o Inter tá meio que deixando de canto, né? Afinal, ele não é relacionado há muito tempo para um jogo. E tem esse contrato encerrando aí hoje no Internacional. Então, me parece, né, que vai ficar em banho-maria se não optar por sair aí do Internacional. O atacante Luca, né, que tem 22 anos, se eu não estou enganado, deixa eu pegar aqui quantos anos tem o Luca. Tem 22 anos o Luca, né, Holanda, jogador que tem 4 partidas pelo Inter este ano e, obviamente, né, nenhum gol marcado. Quero falar também, gente, sobre uma informação do Marinho Saldanha, né, repórter do UOL, que trouxe que o Inter, de novo, né, tem interesse na contratação do zagueiro Léo Duarte, jogador que passou muito tempo, né, no Flamengo. Eu não sei se ele não é até formado pelo Flamengo, né, acho que sim. Depois é vendido para o Milan, né, vai para o Başakşehir, né, da Turquia, onde está desde 2022. O contrato do Léo Duarte vai até o meio do ano que vem. Então ele está, né, ainda com o contrato em vigor, mas não é um contrato muito longo. Ele tem 1,83, né, zagueiro de pé direito, e que poderia, né, pintar aí no Internacional. O Inter tenta, né, uma proposta, algo mais concreto, mas eu também já ouvi nos bastidores que o Inter só vai repor, né, zagueiro se perder alguém. Então existe daqui a pouco a possibilidade de saída de algum jogador. Ou, né, se encaixa numa situação de mercado, né, numa alternativa de mercado, né, negócio de ocasião. Então, Léo Duarte, né, eu gosto muito desse zagueiro, acho que é um bom jogador, zagueiro de boa altura, né, de boa técnica. Gostaria de ver ele no Inter sim, tá? Acho que brigaria aí por posição hoje dentro do Internacional. Eu acho, né, cara, que o Inter, se chegar uma proposta boa pelo Vitor Gabriel, deveria olhar com bons olhos. Até porque tem o Juninho, que é um bom zagueiro também, né? O Léo Duarte poderia daqui a pouco chegar numa situação. Então, acho que bons jogadores nunca é demais. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que discutir aqui. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje já tem Campeonato Brasileiro, né? Jogo válido aí pela rodada de número 16, né, do Brasileirão. Sport e Bahia jogam às 4 da tarde. Estou apostando, né, numa vitória do Bahia aqui nesse jogo. O Mirassol ganha do Vasco. E o Fluminense com reservas acho que vai entregar a paçoca pro Grêmio, tá? Não sei se o Grêmio ganha, mas estou apostando no empatezinho aí entre Fluminense e Grêmio, tá bom? São meus palpites lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!